Salve, salve! Estamos começando mais um After Podcast aqui em parceria com a Rádio Itatiaia. Uma parceria muito gostosa, é um orgulho ter essa parceria com a Rádio Itatiaia. Eu sou Henrique Portugal, tem meu parceiro Lucas Penido, que hoje, excepcionalmente, estará remoto, mandando perguntas aqui para o nosso programa, e temos um convidado mais do que especial. Eu que sou uma pessoa antiga na indústria da música, comecei muito cedo, e a gente estava até comentando aqui antes de começar a gravação, sobre os limites de idade para você dar certo principalmente para trabalhar com música pop, né, que normalmente é ligada à juventude. Eu queria apresentar o nosso convidado, que é o Silvio. Eu conheço ele por Bibica, mas eu prefiro que ele fale o nome dele. Vou até trocar de câmera aqui e passar para a câmera dele. É o seguinte, muito obrigado pelo convite. Ou pelo convite, não. Muito obrigado por ter aceito o convite. Eu estou até emocionado de você estar aqui, cara. Eu gosto tanto de conversar com você, porque as nossas conversas são extremamente sinceras, às vezes até demais. Prazer. Mas isso é um assunto, a gente vai falar de muita coisa aqui, a sua história é muito longa. Primeira pergunta, por que eu te chamo de Bibica? Por que as pessoas te chamam de Bibica? Cara, meu apelido virou Bibica, eu tenho 1 milhão de apelidos, depende de onde eu tô, eu tenho um apelido. Santa Teresa eu sou sei de nada, se falar Bibica ninguém sabe quem que é. Se você falar sei de nada em qualquer outro lugar, ninguém sabe quem que é. Isso daí foi uma zoeira de um show que a gente fez em 88 com Sepultura, Dorsal, um monte de banda interior de São Paulo, em Santa Isabel, pouco antes do Andrés entrar na banda. E todo mundo dormiu no ginásio, que não tinha hotel, não tinha nada. E aí eu toquei o terror na galera. Era de noite. Pus pasta de dente no ouvido dos caras. Pus copo com mídia em cima da porta para cair na cabeça dos caras. Então, no outro dia, todo mundo querendo me matar. Aí, no outro dia, juntou, todo mundo rebelou, arrancou minha calça, assim, não sei porquê. Eles falaram que eu tinha um pinto pequeno e o meu apelido virou Bibica. É essa a história do Bibica. Eu não sabia dessa história. Isso é uma coisa bem quinta série, né? Que hoje a frase mais ou menos é essa, assim, né? Essas maldades, assim, de fazer isso. Mas você falou de 88, a gente está falando aqui, ele não se apresentou, o Silvio tem uma história muito interessante, que é uma boa parte da carreira dele é ligada à Sepultura. Isso. Né? E eu conheci por causa do bairro, eu sou de Santa Teresa, aqui em Belo Horizonte, o Sepultura também começou em Santa Teresa, assim como tem o Clube da Esquina, uma parte do Skank também de Santa Teresa, eu e o Fernando Furtado, nós somos do bairro de Santa Teresa. Inclusive, eu vou mostrar já de uma vez aqui, que eu estou até emocionado, porque eu achei, na hora que eu convidei o Silvio, os discos, só tem 2 aqui, na verdade. De 3. De 3 discos que eu gravei com Sepultura, eu tenho 2 discos aqui, o vinil deles. Eu tenho aqui o Beneath the Remains, foi gravado Nas Nuvens, no Rio de Janeiro. Esse aqui. Que a gente foi de Útil para o Rio, que se carregar no teclado do tamanho desse estúdio aqui. A gente foi de busão. E aconteceu um fato no táxi, você lembra disso? Lembro. Que o táxi... não, o táxi nos roubou, o taxista nos roubou. Ele... Amarelinho do Rio de Janeiro, famoso. Ele nos roubou, ele aumentou o som do carro, a corrida foi o triplo do que aconteceu. Mas são coisas que eu acho que hoje em dia não acontecem mais no Rio de Janeiro. Uhum. Aí aqui, esse aqui é o Esquizofrenia, que é um álbum de 87. Gravado em 87 e lançado em 87. Foi exatamente o primeiro álbum que o Andrés gravou. Isso. Ele tinha caminho, inclusive foi quando ele mudou para Belo Horizonte. Exatamente. E depois eu vou dar um close para vocês, que tem escrito aqui, ó. All Synthesizers by Henrique Pouso Alto, que era a minha banda na época. Então tem esses 2 discos, então aqui estão as provas, e o Silvio também é a prova de que eu gravei, participei de 3 álbuns do Sepultura. Verdade. É verdade. Mas, Silvio, você foi vocalista de uma banda de metal antes de trabalhar com Sepultura? De algumas. Minhas bandas tinham duração média de 2 meses e meio.
Primeiro eu tive o Metal Massacre, aí a banda dissolveu, aí eu montei o Armagedon, depois a banda dissolveu, aí depois eu tive um projeto com o Max, o Igor e o Jairo, que era de hardcore, que chamava Guerrilha, que não durou muito tempo, porque estava todo mundo já entrando no esquema mais sério de música. E eu tive o Mutilator, que foi o que fez mais sucesso, mas eu saí pouco antes deles lançarem o primeiro disco. Tem composições minhas do disco, mas eu fui saído da banda. E aí quando eu fui saído da banda, o Sepultura estava começando a acender. Aí eu peguei e falei, pô, vou ficar pulando de banda em banda? Vou não, vou colar nesses caras aqui. Colei e fiquei 22 anos com eles. Cara, 22 anos com Sepultura. Isso começou quando? Cara, minha história com Sepultura começou, na verdade, lá na esquina do Clube da Esquina, que é a Divinópolis com Paraisópolis. Você lembra da Casa do Cabrito? A gente ficava ali na esquina, né? Porque não era só música lá, era a molecada da rua que ficava ali naquela esquina. Você está falando da esquina que tem a placa ali, Mas do do outro Clube da lado da rua, Esquina. do Cabrito, que tem a grade pequenininha até hoje, que o apartamento dele é fundado debaixo da Cabrito terra. é um amigo também que Que foi gostava, da música que também. foi da música também e morava na Na contra-esquina da placa Isso. onde é que tem um Clube da Esquina, né? Isso, inclusive a mãe dele, se não me engano, mora lá até hoje. E, inclusive, eu falei com ele hoje, depois de muito tempo. A gente ficava ali na esquina. E, pô, eu era da confusão, né? Da turma das brigas, de turma. Vão lá bater no povo da floresta, vão ali no prato pegar um cara. E era meio da turma casca grossa de Santa Teresa. E aí um dia alguém chegou e falou, pô, você viu uns lourinhos que mudaram de São Paulo ali pra baixo? Eu falei, não, o que que tá rolando? Não, os caras do heavy metal. Eu falei, opa, heavy metal, eu gosto de heavy metal. E aí um dia eles passaram na praça, você lembra da Feira Hippie, né? Quinta-feira. Tinha, Lá na um, Duque de Caxias, tinha na uma, na praça. praça principal de Santa Teresa, aqui em Belo Horizonte, tinha uma feira na quinta-noite. Quinta-feira à noite que era o ponto de encontro da galera. Não tinha nada pra fazer. Não tinha Ia pra shopping, praça. não tinha nada, vamos pra praça. É isso. E aí passaram esses dois irmãos, eu vi eles com os coletes jeans, com as calças rasgadas. Eu falei, Lourinho, não olha pra trás não, senão você vai morrer. Eles apertaram o passo e foram embora. Eu acho que eles ficaram meio traumatizados, coitado. Eles eram novinhos. Pô, Quem eram esses lourinhos? era o Max e o Igor. Deu uma semana, a gente tava na esquina da casa do Cabrito, eles estavam vindo com um monte de disco debaixo do braço. Aí eu vi, era o Speak of the Devil, do Ozzy, devia ter mais uns Iron Maiden, Saxon e Motorhead, o Iron Fist. Aí eu vi os discos e falei, caramba, eu falei, cheguei. Eles me apertaram, eu falei, não, cara, não, vem aí de boa. Deixa eu ver esses discos aí, pô, vocês gostam de heavy metal, legal. Ele, pô, a gente mudou pra cá há pouco tempo, a gente tem um monte de disco. Vão lá em casa pra você ver. E aí eu iniciei a amizade com eles. Meses depois eles começaram a fazer uns barulhos em casa, fez na garagem do Ricardo lá, o Doidinho, na rua de Vinópolis. Depois conheceu o Gato, que morava do lado da casa dos Borges, lá, a casa de cima. Que é na rua de Vinópolis Na também, rua no de bairro de Santa Vinópolis, Teresa. que era, o pai dele era pastor da igreja metodista, mas era um cara liberal, assim. Os moleques faziam o que quisesse. Eu não sei se você lembra do Gato e do Wesley. Não, esses eu não lembro. O pai deles era canadense, a mãe deles era brasileira. E os moleques tinham uma condição melhor, assim, que todo mundo. E aí tinha o porão da casa lá. E falou, ó, pode encerrar aqui. O Gato era de Sepultura essa época, o Roberto Ufo. O Igor não era da banda ainda, que tinha um Beto. Você lembra do Beto, da rua de Vinópolis? Beto, um riponga lá, que tinha uma bateria luthier com Phoenix no... Nossa, você tá falando um tanto de detalhe aí que esses aí eu não lembro. Minto, a bateria dele eu acho que era uma... Não sei se era Golpe ou se era uma... Não, era um Ludwig. Não, então era legal. Ele era doidão, era pinguço. Naquela época não tinha equipamento gringo, né? A gente era só muita bateria na Saema, né? Umas coisas nacionais e tal. Lá o Igor tinha um tarol e um prato num lata de tinta com cimento. Eu lembro bem de uma coisa que é o seguinte, os ensaios, eu já lembro dos meninos indo ensaiar na casa do Paulo Xisto, que é na rua... fase. Isso, que é na rua... Pouso Alegre, isso, rua Pouso Alegre, que a gente chama que é um bairro que a gente chama de Horto, né? Em Belo Horizonte, que eram, sei lá, uns 5 quarteirões da casa do Max e do Igor, né? Mais.
Lembro no domingo à tarde eles carregando guitarra debaixo do braço, embrulhado num cobertor, não tinha case, não tinha nada. Ninguém tinha case, Indo ensaiar na casa do Paulo, que era o baixista. Veio vir a ser o baixista depois que o Gato saiu. E ele entrou na banda que ele tinha um baixo Giannini. Mas naquela época você não precisava tocar, você tinha que ter um instrumento. Tinha que ter um instrumento. Tocar era raro, né? Não, baixista, baterista. Né? Até falo que eu, como tecladista, sempre arrumei vaga porque ninguém tinha teclado. Inclusive, tipo isso. Eu gravei com Sepultura, com certeza foi por causa disso. Foi até o dia que o Max bateu campainha lá em casa, porque eu já conhecia eles por causa de andar de skate. Né? Pô, grava uns teclados lá no disco, que é exatamente esse aqui, o primeiro que eu gravei, que é o. Isso, que é com esquizofrenia. Era um acontecimento gravar disco, né? Você tinha que ensaiar muito, gastar muito tempo ensaiando para gastar pouco tempo gravando, porque gravar era caro. Não, eu falo de acessibilidade mesmo. Tipo assim, pô, ter alguém bancando por uns pirralhos de Santa Teresa gravar o terceiro disco. Já era uma coisa. Saindo do comum, porque tinha gente que gravava primeiro e evaporava, gravava primeiro e evaporava. E os caras foram insistentes e eles foram evoluindo muito rápido, né? Eu acho que eles foram, nesse ponto tem uma grande virtude, eu acho, do Sepultura, foi a história do foco. O foco deles sempre foi absoluto, grande. Grande. Pensar grande, né? Mas pensa naquela época, no final dos anos 80, como é que era a cena do heavy metal em Belo Horizonte, que é muito conhecida por causa da Cogumelo. O que você lembra dessa época que funcionava? Eu acho que mais do que isso, cara. A cena heavy metal de Belo Horizonte, ela cresceu muito porque ela tinha muitas tribos espalhadas pela cidade que se comunicavam entre si. Eu até brinco que a gente já fazia internet sem ter internet. Todo mundo conversava com todo mundo, então o bar era no Olímpio de Melo, com a turma do Olímpio de Melo, que tinha uma galera do bairro Santo André, Cachoeirinha, que ia para lá e a gente comunicava com os caras, que tinha um pessoal do Overdose, que era do centro e de São Bento, que conversava com o povo do Clube da Esquina, porque era vizinho, cada barulheira, o povo via que estava acontecendo um outro movimento. Então tinha um network muito grande, assim, por exemplo, não tinha instrumento para gravar, o cara da outra banda emprestava para o cara do Sepultura gravar. O Igor não tinha prato, não tinha bateria, o Max não tinha guitarra, era tudo emprestado. O amplificador era do Overdose, o baixo era do Paulo, a bateria era de um cara de São Paulo, por exemplo, Esquizofrenia, eu fui com o Andrés buscar uma bateria emprestada em São Bernardo do Campo. A gente trouxe de ônibus Cometa. Primeira bateria de 2 bumbo, 4 tom, prato e fez acontecer. Cara, tinha um Paulista também que era bom, tinha uns equipamentos bons, não era? São Paulo a galera tem Não, o Paulista, a gente chamava ele de Paulista, Sim, daqui de BH. Nossa, até hoje, professor da PUC. Ele era guitarrista, né? É guitarrista, né? Grava até hoje tudo, já gravou disco, tudo. Agora me explica aqui, eu acho que é importante, isso é legal porque a Cogumelo ajudou o Skank também no primeiro álbum. Qual que foi o papel do João, da Cogumelo, a turma da Cogumelo, no desenvolvimento de todo esse movimento do heavy metal em Belo Horizonte? Cara, eu tenho um problema com o João e com a Paty, falta de pagamento de royalties, então prefiro não falar sobre Cogumelo. Basicamente. Na verdade, eles tiveram sorte com as bandas que apareceram todo o tempo. As bandas fizeram Cogumelo, não a Cogumelo fizeram as bandas. Essa é a minha opinião, sincera. Mas tinha um movimento ali que a galera se juntava na porta da loja. Sim. E se encontrava ali na porta da loja. Era coisa de ser uma coisa orgânica de... Você não tem um disco, mas o Tonico tem um disco. Todo mundo ia para sua casa, gravava o disco num cassete e esse disco, unidade de vinil, ele virava 50, 60 unidades de cassete e a gente tinha um network gigante de disco por causa disso. E isso daí foi amplificando até o pessoal de lá começar a entender que era comercialmente viável, começou a trazer gente do interior, aí as bandas começaram a fazer mais shows aqui, começou a vir gente de outras praças, de chegar a um ponto que um monte de gente de São Paulo do Rio mudou para Belo Horizonte meio que virou, antes de Seattle, um Seattle daqui do heavy metal.
Cara, pô, vamos mudar para Belo Horizonte, que lá que acontecem as coisas. Mas agora me explica aqui, você começou como integrante de banda, você chegou a ser vocalista de banda, que eu já vi Sim. foto sua cantando no Multilator, Sim, e depois você começou a trabalhar com Sepultura numa outra função, que era uma função mais de apoio, que a gente chama de roadie, né? Sim. Que é exatamente a pessoa que monta, que cuida às vezes de um instrumento específico e tal. Como é que foi essa mudança para você? Na verdade, assim, eu tenho uma capacidade de adaptação muito fácil, assim, para qualquer coisa. Na verdade, eu era empresário de Sepultura. De 85 a 88, eu fui empresário de Sepultura. A negociação desse disco do Esquizofrenia fui eu que fiz. A melhor negociação que tem do selo. Que na época eu fiz não sabendo o que era, mas hoje você pega e vê os valores e fala, caramba. Que não quis dizer que isso foi transformado em números. Mas eu fui empresário até os caras internacionalizarem a banda. Foi quando a Glória entrou. Tive zero problema de abrir mão da minha posição para ela assumir. Mas aí os caras falaram, pô, não quer que você saia, que você ajudou a gente até aqui. E aí eu virei road do Andrés. Sendo que eu não sabia afinar, não sabia tocar nem nada. Aí, Mas explica pra galera aqui o que é um hold. cara, hold pode ser várias funções. Você pode ser técnico de som, você pode ser iluminador, você pode ser stage manager, pode ser guitar tech, bass tech, drum tech. É a pessoa que está acompanhando a banda na estrada. Por isso do termo roadie, que quer dizer estradeiro. Eu fui ser road do Max e do Andrés no início, nos Estados Unidos, sem saber falar inglês, sem saber afinar instrumento. E os caras falaram, se viram aí. E naquela coisa de estar alerta, tipo, eu não posso perder essa chance, eu me dediquei, foquei muito e passei a trabalhar bem. E aí, depois deles, eu trabalhei para um monte de banda, inclusive banda gringa. Então, mas não era uma coisa que eu quis pular para coisa maior, assim. Então, dessas outras funções a gente vai falar daqui a pouco, só pra gente não perder o caminho histórico. Você falou que trabalhou com Sepultura durante 22 anos. Beleza? Beleza. 22 anos. Eu sei que você gosta de números. Sim. Quantos países você visitou com Sepultura? Com Sepultura, uns 50, no total 56 países. Ainda quero conhecer mais alguns. Eu lembro de conversar com você e toda vez que a gente visita um lugar diferente, e, por exemplo, Skank foi para 18 países. Eu fui para um monte de país com vocês. Você foi para o Japão com a gente, algumas coisas. Japão, Bélgica, Alemanha, Inglaterra, Portugal, Estados Unidos. Você rodou bem com a gente. Normalmente, quando você chega num lugar assim, as pessoas locais querem trazer coisas locais relevantes. Sim. E eu lembro de você falando de ter que comer algumas coisas diferentes em alguns países. Sim. Me traz aqui, é legal às vezes trazer alguma coisa que às vezes as pessoas não têm a noção disso. Por exemplo, eu falo muito que o Brasil tem coisas diferentes. Aqui a gente come coração de frango, a gente come fígado, essa coisa dos miúdos que a gente tem cultura aqui no Brasil de comer, que isso não é normal em todos os lugares do mundo. Me diga uma coisa diferente. Você me falou alguma coisa, eu acho que da Indonésia uma vez. Na Indonésia tinha uma história lá que o povo pegava uma cobra viva, cortava a cabeça dela, espremia ela igual uma toalha assim, num copo com licor e tomava o sangue. Eu me recusei, falei, isso daí não dá não. E na Arábia Saudita também um cara quis me dar uma bago de bode e o olho de bode falando que era o ingrediente especial para convidado. Eu falei, não vai rolar. E lá é indelicado você falar não. Cara, por que você não vai comer? Eu falei, por que eu vou te convidar para ir no Brasil? Você não pode comer porco, você é muçulmano. Ele falou, justo, justo. Saí com essa do cara. Eu adoro essas coisas, assim. Eu até indico muito um livro que chama The Culture Map, que fala sobre essas diferenças culturais, o que é falta de educação nos países, o que é falta de educação. Sim. Na verdade, o que você pode fazer e o que não é, né? Essas não coisas tem país que chegar atrasado não é falta de educação, tem país que chegar atrasado... Super grosseiro. Super Alemanha, grosseiro. Inglaterra. A forma de negociar e tal, são coisas, né, diferentes, assim.
dentro da nossa profissão da área musical, o que você já viu assim que muda muito? A gente, pelo fato de ser latino, a gente tem uma característica. Sim. Quando você trabalha nos Estados Unidos é uma coisa. A Europa também é um pouco diferente. Para mim, o americano é mais organizado. Ele gosta mais de padronizar as coisas. Explica aqui algumas diferenças que você notou, que você achou estranho ou que achava legal. Você tem vantagens e desvantagens de ser muito formatado. Eu uso esse termo como formatado. Você só faz de um jeito. Por exemplo, o alemão é fantástico para mecânica, para organização, para tudo. Só que o alemão só trabalha no padrão dele. Se você tirou o copo da posição, o cara meio que enlouquece. Assim. Eu já trabalhei para empresa alemã e, tipo assim, eles têm um padrão deles, mas eles não saem do padrão. Isso às vezes pode ser complicado, entendeu? Eu trabalhei para a empresa alemã de comunicações nos Jogos Pan-Americanos de Lima. Cara, tudo que não estava dentro do padrão deles, os caras, tipo assim, parecia que o mundo ia acabar, velho. Eu falei, galera, calma, vamos resolver. Não, mas isso aqui tá errado. Eu falei, tá, velho, aqui não vai adiantar. Você não vai conseguir fazer do seu jeito aqui. Você está falando do alemão. Do alemão. E como é que é o americano? O americano, ele tem, nos últimos tempos, ele tem se adaptado mais a outros mercados. Porque antes o americano tinha até uma posição arrogante. Eu já bati de frente com um monte de americano. Ah, isso aqui é uma porcaria, vocês não sabem fazer. Eu falei, mano, você não sabe porra nenhuma. Você precisa das coisas tudo na mão para fazer. Isso daí qualquer um faz. Você tem que aprender a trabalhar no improviso, que muitas vezes, cara, não tem jeito, cara. Trabalhar no Arena dos Estados Unidos não é trabalhar no Morumbi de São Paulo. Entendeu? Do mesmo jeito que uma turnê lá tá formatada para 15 mil pessoas todo dia, você para as carretas, o palco é montado fora do lugar, enquanto você está montando estrutura aérea e depois de tudo o palco entra no lugar e já está pronto. Não existe isso aqui. Então o cara tem que aprender a trabalhar do jeito que é aqui. Tem uma ordem, demanda mais tempo, gasta mais energia, mais dinheiro, mas aí você põe 65 mil pessoas, coisa que quase nenhum lugar do mundo... a América Latina tem das maiores audiências do planeta. Tá? E você está falando o quê? De volume de pessoas em shows, né? De gente, de show, em show. Eu sou super curioso, assim, que eu vejo muito DVD gravado no Monumental de Núñez, né, em Buenos Aires. Você já fez? Já. Cara, argentino é o único povo que rivaliza com o brasileiro na paixão musical. Os caras realmente são fenomenais. Argentino, os caras podem estar passando fome lá, tem um show que o cara quer ver, bicho. O cara vende a mãe, vai no show, pula do início ao fim, canta todas as músicas. Eles extravasam muito tudo deles na música. Isso é um fato, na música e no futebol. Daí isso é muito similar a brasileiro. O pessoal faz esse monte de comparação besta de argentino com brasileiro. Eu acho fantástico lá. Nunca tive problema lá para trabalhar, para passear. É muito parecido. Mas, assim, essa coisa de diferenças culturais, profissionais... O inglês, por exemplo, assim, o inglês é mais formal, fazer coisas na Inglaterra... Cara, inglês é um povo que está há muito tempo no mercado, na estrada, né? Mas o inglês tende a ser um pouco arrogante, cara. Assim, eu já tive muito problema. Tenho um monte de amigo inglês, já trabalhei para um monte de banda inglesa, para empresa inglesa, mas... Ih, minha cadeira baixou. Sobe ela de novo. Mas eu prefiro trabalhar com norte-americano que com inglês. Australiano. Australiano, ele é superestimado. Australiano é meio tosco para trabalhar. Mas você fala tosco aqui, explica aqui. Estrutura ou é cultural? Não, cara, eles não têm o volume. Eles são meio igual o latino, porque eles estão muito longe. Não é todo mundo que vai lá trabalhar lá. Eles trabalham muito no Oriente Médio. Eu tenho uma larga experiência de trabalhar com australiano no Oriente Médio. Eles são inferiores a gente em matéria de profissionalismo para evento. Ponto. Acho que aqui a gente tem mais opções, né? Mais cidades, mais... A gente trabalha melhor no improviso que eles. Eles estão entre o inglês e o alemão, só que eles estão longe e não tem o volume de trabalho que tem. Pergunta que eu te faço. Peraí, tem que pegar aqui. Pergunta que eu te faço. Essa capacidade de adaptação que o brasileiro tem e é conhecida no mundo, isso é bom ou é ruim?
Cara, é bom se você souber usar e é péssimo se você não souber usar. Vou te dar um exemplo. Eu fui gerente sênior de operações nas cerimônias olímpicas no Rio de Janeiro. É um projeto monstruoso. É muito grande. O Brasil fez uma cerimônia de 250 milhões de dólares. Parece muito dinheiro, não parece? A de Londres custou, acho que 10 bilhões. Para mim, a do Brasil foi mais legal do que a de Londres. Londres você tem lá o 007, a rainha, não sei o que mais, mas aqui teve a coisa da coisa brasileira mesmo. Contagiou até quem estava trabalhando. Era a equipe que tinha australiano, americano, canadense, italiano, inglês, alemão. E no final os caras falaram, cara, isso aqui foi a melhor cerimônia que a gente já fez, assim. Porque foi leve, sabe? E com muito menos dinheiro e com muito mais criatividade, cara. Entendi. Sabe? Mesclou o know-how do povo que já fazia cerimônia, que quem faz cerimônia faz todas as cerimônias, assim. O miolo da coisa é o mesmo povo, é o mesmo diretor, é a mesma equipe. Você está falando de todas as Olimpíadas, são os mesmos? Não é só Olimpíadas, cerimônia de abertura da FIFA, cerimônia de Pan-Americano, cerimônia. Normalmente é a mesma equipe, porque eles já são especializados. Você está sempre vendo as mesmas pessoas. Oh, que interessante. É uma especialidade, é um povo que é especializado naquilo. O meu parceiro, Lucas Penido, ele não está presente. E ele mandou 2 perguntas para você. Eu vou mostrar as perguntas aqui para você responder. Silvio, é um prazer revê-lo. A gente se conheceu em um evento, não sei se você vai lembrar, mas é tanta gente que você deve ver. Mas é muito legal ter você aqui no After. Eu quero te agradecer muito por aceitar esse convite. Queria muito estar aí, mas estou tirando uns dias para descansar. Então, fica para a próxima e se der várias próximas. Queria te fazer uma pergunta. O Max, eu li a biografia dele, uma biografia muito interessante. E ele menciona Belo Horizonte. E ele fala uma questão sobre Belo Horizonte ser uma cidade que é muito legal, muito aconchegante, mas que as pessoas têm a cabeça muito fechada, a mente muito fechada. Você concorda com isso que ele falou? Você acha que talvez seja um ponto de vista de alguém que veio de uma cidade um pouco maior? Ou você consegue ver ali alguns perímetros, algumas perspectivas que o Max teve pela vivência na cidade, a convivência com os belo-horizontinos? Qual que é a sua opinião a respeito disso? Mais uma vez, muito obrigado por aceitar esse convite e vamos que vamos. Bom, concordo em gênero, número e grau. O Max está certo. Infelizmente, vou ter que concordar com ele. Mas assim, o que você acha de detalhe? O que faz o Belo Horizontino ser desse jeito? Eu vou te falar uma coisa que eu já falei, inclusive, para você e falo para um monte de gente aqui. O mineiro tem explicação por que as coisas não funcionam. Mas ele não consegue solucionar o que não funciona. Tem sempre, por que não toca na rádio? Porque a rádio não dá por causa disso. Não dá para fazer show no Mineirão porque é muito longe. Aqui não dá para ter show de banda de abertura porque custa muito caro. E ninguém tenta mudar isso. Então, muitas vezes, e não só na área musical, às vezes a pessoa atinge um patamar que ela tem de sair daqui para conseguir ampliar e conseguir conquistar horizontes maiores, assim. O Sepultura é um caso clássico disso daí. O Sepultura nunca seria o Sepultura, assim como o Skank foi, porque a música deles não era para Belo Horizonte, era para o mundo. Eles tiveram de sair daqui. Foi doloroso para mim, eu fiquei para trás, eu fui a única pessoa que não mudou. Mas trabalhei 22 anos com eles, mas se eles continuassem aqui, eles iam morrer com 2, 3 anos. Eu vi essa mudança, né? Foi exatamente entre esses 2 discos que eu mostrei aqui, né? Foi na verdade, logo depois do Beneath the Remains, né? Foi um salto gigantesco para os caras. Mudar para fora, mudar para Fênix e tal. E, na verdade, o Skank não mudou de Belo Horizonte porque a questão do mercado brasileiro, Belo Horizonte é equidistante, mais ou menos, assim, de Rio e São Paulo, né? E aí a gente não precisou mudar. No caso deles, cantando em inglês, e até falo com a galera assim, gente, se vocês cantam em inglês, tem que sair do Brasil. Não adianta você cantar em inglês e ficar aqui no Brasil, né? Fazer show lá no Serginho. E não funciona.
você trabalhou muitos anos, 22 anos com Sepultura, mas você também trabalhou com outros artistas internacionais de grande porte, principalmente trabalhando como produtor, você sendo uma pessoa que era a conexão dos gringos, dos estrangeiros que vinham com os artistas internacionais para fazer shows aqui no Brasil, né? Aí você mudou dessa posição de road, que a gente fala de apoio, já para produção, que é exatamente uma coisa que você faz muito hoje no mundo inteiro. Mas conta para mim não, para nossa audiência aqui, com quem você trabalhou e exatamente o que era essa função, o que é essa função que você faz hoje? Assim, eu não faço uma função, só uma coisa. Eu faço várias coisas. Depende do projeto, depende da demanda do projeto, depende do artista, depende da grana que eu tô ganhando. Depende de um monte de coisa. Mas eu já trabalhei trabalhei com... O Sepultura tinha os ciclos, né? Que é compor, gravar, fazer turnê, parar. Compor, gravar, fazer turnê, parar. E esses ciclos eram em média 2 anos. E eram ciclos intensos. Eu participava desse ciclo do zero até a entrega, assim, final. Então eu ia para o estúdio, eu ia para ensaio, eu fazia turnê inteira no mundo inteiro, lançamento, promoção, ativação em loja na Fnac em Paris, fazer ativação em Londres, como é que chama? Na Virgin Mega Store, Estados Unidos, a mesma coisa. E entre esses períodos, eu tinha que me virar para pagar minhas contas. Eu trabalhei para o Deep Six, eu trabalhei para o Skank, eu trabalhei para o Jota Quest, eu trabalhei para o Pato Fu, trabalhei para bandas menores que vinham para o Brasil, que não tinham condições de trazer equipe. O promotor me contratava e, por exemplo, em 97, quando o Max saiu de Sepultura, eu não tinha o que fazer, eu trabalhei para o Deep Six, no meio tempo eu fiz turnê com o Deep Purple, fiz 17 datas na América Latina. E não tem jeito, cara. Qualquer banda que você trabalha, você está sempre aprendendo alguma coisa nova. O que fazer e o que não fazer. Eu lembro de você falar que você trabalhou na turnê do Brasil da Madonna. Fiz Madonna 2 vezes. Fiz U2, fiz Roger Waters The Wall, fiz Roger Waters Us and Then. Puta, eu fiz show pro caramba. Fiz Echo and the Bunnymen, fiz Lemonheads, fiz Pretenders. Puta, cara, se eu falar aqui, a gente vai ter que fazer mais uns 3 programas. Você acabou de fazer uma turnê na América Latina, eu liguei para você, você falou assim, não posso não, que nas próximas 3 semanas eu vou estar fora do Brasil. Quem que foi mesmo, realmente? Linkin Park. O Linkin Park, você fez algo aqui, eles rodaram a América Latina. Sensacional de se trabalhar, bicho. Operação mais redonda que eu já vi, assim, de tudo. Tudo pensado, tudo funciona. Tudo agradável, tudo leve, grana legal, hotel legal, transporte legal, agenda legal. Boa, nada de derrubar, sai daqui, acaba o show, cara, desmonta, sai correndo. Eles têm um aplicativo que chama Daysheet, já ouviu falar? Daysheet, tipo página do dia. Cara, você acorda de manhã, pega o seu telefone, fala o horário que é o café da manhã do hotel, hora que o transporte vai te pegar, quem que vai estar nesse transporte? Que horas que a gente está indo, o que vai fazer no dia, aonde que lava roupa, o hotel que tá, o lugar que dá para você comer. Então você sai assim com tudo mastigado, cara. Você só foca no trabalho, na sua função lá do que você tem que fazer. O resto tá tudo pronto, cara. Tudo no horário, tudo sem estresse, tudo de excelente qualidade. Pessoas educadas, pessoas pontuais. Tipo, o trabalho dos sonhos. Eu vou lembrar de uma coisa aqui, que é muito engraçada, que às vezes as pessoas têm curiosidade de saber, que é o seguinte. Eu cheguei a fazer alguns shows com Sepultura fora do Brasil, assim. Não, acompanhei. Eu toquei no Brasil em alguns shows, mas acompanhei a turnê fora do Brasil. Beleza. Só que quando você vai fazer uma turnê longa, que você não volta para casa, existem alguns itens que é diferente. Porque, por exemplo, quando a gente vai viajar, beleza, vai passar uma semana, você começa assim, uma semana são tantas camisas, tantas calças, short e tantas cuecas. Só que quando você vai fazer uma viagem e que você vai rodar durante 2 meses, eu lembro de conversar com você e você me falou um negócio que era muito engraçado. Eu não vou lembrar.
Não, que o negócio a história da cueca, a cueca vira um item descartável. Muitas vezes. Explica isso direito. Não é, cara, que assim, cada país tem uma cultura, né? Por exemplo, lavar roupa nos Estados Unidos é a coisa mais fácil e barata do mundo, assim. Todo lugar tem laundromat, você põe 4, 5 moedas, não sei como é que é hoje. Você põe lá, a máquina lava sozinho, você tá com a roupa limpa, beleza. Você chega na Europa, é o inverso, cara. É ridiculamente caro, dificílimo de encontrar. E europeu economiza água, assim, no extremo. Tipo, na França, lavar roupa, cara, é praticamente impensável, assim. Então, pô, tu tinha vezes lá que a gente tinha que usar de cueca ao contrário, velho. Sem cueca. Eu lembro você falando assim, falou assim, cara, cueca é uma coisa descartável. Cueca a gente usa uma vez e joga fora, então, porque não dá tempo de lavar, porque você troca de cidade. E explica, tem uma coisa que é legal, eu acho que as pessoas devem ter curiosidade disso, que é o seguinte. Passar um mês viajando num ônibus. Você não vai para hotel todo dia. Como é que é essa vida de praticamente viver dentro de um ônibus, trocando de cidade todos os dias? E conta aquela história que eu acho sensacional da greve de banho que vocês fizeram. Eu não tava nessa não, mas eu sei a história. Então conta a história do que é viver dentro de um ônibus de turnê, tocando cada dia numa cidade, sem dormir em hotel. Tá, primeiro vamos ao fator prático. Primeiro era assim, na Europa, por não ter hotel, ser tudo muito caro lá, a maioria dos locais de show que a gente chama de venue tem chuveiro. Então você chega, toma banho, alguns lugares tem máquina de lavar, você lava, tal, beleza. Tem lugar, cara, que não tem porcaria nenhuma. Só que assim, você tem o antes e o agora. O antes, a gente tinha 22, 23 anos e a gente era igual pirata, velho. A gente chegava num lugar, mulher, goró, droga e balada, fazer merda. Era bom pra caramba. No ônibus a gente enchia a cara, ficava vendo filme, aquele monte de fita VHS, era ótimo. Hoje isso não existe mais. Hoje você entra todo mundo lendo livro, chorando as pitangas com as mulheres na internet e tal. Eu não viajo tanto mais, assim, de turnê, de ônibus e tal. Mas mudou muito. Eu acho que hoje é meio chato, assim. Não pode isso, não pode aquilo. Droga não, bebida não. É cheio de protocolo, assim, sabe? Eu falo que hoje trabalhar para show é trabalhar para banco, assim. É dinheiro, você tá lá porque você precisa fazer dinheiro e a banda tá lá porque ela quer ganhar dinheiro. Não tem mais, assim, aquela balada. Que não é coisa que nem cabe mais você com quase 60 anos, ficar doidão lá. Uma vez ou outra tudo bem, mas não direto. Mas mudou Mas muito. conta a história agora da greve. Tá, foi essa, assim. eu acho engraçadíssima, Foi cara. assim, o Max sempre foi meio porco, né? O Max em especial. E eles estavam viajando a primeira turnê deles na Europa com Sodom, que era uma banda alemã, os caras muito alemão, assim. E eles falaram, pô, vamos chamar essa banda brasileira que vai atrair um público e tal, e vai bombar a gente, vai ajudar a vender mais ingressos. O que aconteceu? O Sepultura deu um rodo nos caras qualitativamente no show. Começou e todo mundo, cara do Sepultura, que era a banda de abertura, e acabava o show do Sepultura, todo mundo ia atrás dos caras do Sepultura e os caras tocavam vazio, os caras foram ficando frustrados. Aí eles começaram a pegar no pé dos caras do Sepultura, tipo, ó, vocês a cama de vocês é no fundo do ônibus, não pode isso, e começaram a falar só alemão pra eles. Aí os caras falaram, esses alemão filha da puta, né, bicho? Pô, os caras vão ficar zoando a gente, vão zoar ele. Aí o cara chegou e falou, ó, e outra, por último, vocês têm que tomar banho. Aí os caras ficaram um mês sem tomar banho. O ônibus ficou fedendo a mendigo, assim. E os alemães não podiam fazer nada, assim. Foi a retaliação que eles fizeram contra o Solda. E teve uma vez que o João Gordo e o Max fizeram uma aposta de ficar sem tomar banho, foi a coisa mais nojenta que eu já vi, assim. Eles ficaram tipo 50 dias sem tomar banho. Não, esse campeonato, isso não vale a pena. A gente morando num país tropical, isso não faz sentido. Cara, e o Gordo, eu vou te falar, bicho, nessa época aí, não era qualquer um que conseguia ficar perto dele, não, por uma série de aspectos, assim. Não, mas isso a gente deixa para outra ocasião.
Vamos colocar, tem uma outra pergunta do Lucas aqui. Vamos ver se é essa aqui. Silvio, mais uma pergunta que eu tenho para te fazer, e essa é uma pergunta que me toca profundamente. Você deve com certeza conhecer o nosso querido Kishimoto, né? O saudoso Kishimoto, trabalhou também com Sepultura, se não me engano ele foi road do Igor, na época áurea ali, né? Estamos falando ali de 96, né? Roots. E eu queria saber como foi conviver com o Kishi, se você chegou a conviver com ele muito, e caso sim, como foi essa convivência? Tem alguma história engraçada para contar dele? Enfim, que te deixou muita saudade que você passou, e eu queria ouvir isso de você. No mais, um forte abraço. God bless. Pô, que legal, Lucas. Não sabia que você conhecia o Kishi, não. O Kishi era meu brotherzaço, cara. Assim, o Kishi foi a primeira pessoa que eu conheci em São Paulo, em 86. Eu cheguei numa loja de disco que tinha em São Paulo, e aí eu vi um cara com a camisa pintada de guache, escrito Mutilator. Eu falei, pô, eu tenho uma banda que chama Mutilator. Ele falou, pô, sou fã da sua banda. E a gente fez uma amizade imediata. Isso eu tô falando de 1986. Como é que chamava aquela loja de instrumento? Eu até fui numa... Músicos. Não, uma pertinho do Viaduto do Chá. Não, ali era loja de disco, Woodstock. Ah, tá. Woodstock. Uma vez eu fui numa tarde de autógrafo do Sepultura naquela loja. Sim, o Woodstock tá lá até hoje. Tá lá até hoje? Até hoje. Olha que interessante. Valser Guerreiro. Mas Grande abraço pra você. toca... conta um caso do Kishi. O Kishi, coitado, o Kishi era amigão meu, cara. Mas eu zoava ele pra caramba, velho. Assim, não que eu tenha arrependimento, né? Mas o Kishi, ele era mó devagar pra montar a bateria. A bateria do Igor era gigante, né, cara? Não era um negócio fácil de montar. E a gente zoava, a gente chamava ele de Lightning. Lightning é tipo raios. Eu cheguei a Lightning. A gente zoava ele pra caramba. E o Kishi imitava todo mundo, cara. Qualquer pessoa ele imitava igualzinho. E, pô, era muito amigo meu, mas ele sofreu comigo trabalhando no Sepultura. Eu basicamente fazia bullying com ele, assim. O Kishi, eu Uma lembro... perda muito grande. Ele entrou depois, né? Ele pegou no início ali, final da década de 80, foi o road do Igor, mas aí o Igor foi pra gringa, começou a usar cara gringo e tal, e depois o Kishi voltou. Ele voltou na turnê do Roots, que aí a banda tava gigante, e o Kishi já pegou a gente num ritmo louco, frenético de trabalho, que a gente tocava muito, né? Fazia muito show. Mas, pô, uma grande perda, um amigaço meu, penso nele sempre, assim. Infelizmente se foi, morreu novo. E um grande amigo meu, cara. Me surpreende você conhecer ele. Quero até saber depois de onde você conhecia o Kishi. Mas deixa eu perguntar uma outra coisa aqui. Beleza. Para fechar o ciclo Sepultura, a primeira coisa que eu vou fazer aqui também Você faz aí é te dar um presente do nosso... Dar um presente do nosso patrocinador, que é o Salão Pedrinho. Aí. Já que a gente tá falando muito de história aqui, pô, Pedrinho, para quem é de Belo Horizonte, sabe muito bem que o Salão do Pedrinho tem um quarteirão aqui em Belo Horizonte, na rua Major Lopes, que todo mundo que tem filho já levou o filho lá para cortar o cabelo. Então, para você cuidar das suas madeixas, Pô, um sensacional. presente do Pedrinho para você. Pô, maravilha, velho. Você sabe que eu faço podcast pra ganhar um presente. Pô, legal. Shampoo, ó. Massa. Obrigado aí, pessoal do Pedrinho, E você escreveu um livro com toda essa sua história do Sepultura. Você escreveu um livro. Segunda edição. Essa é a desculpa. Eu também adoro fazer podcast para eu ganhar presente. Ô, Lucas, você perdeu essa. Você não tá aqui, viu? Depois eu mando pra ele. André Barcinski e Silvio Bibica Gomes. Meu parceirão Barcinski, o maior contador de histórias do Brasil, velho. 84 a 98, por 14 anos de história. Isso. Sepultura, os primórdios. Isso. Colocando aqui, ó. Muito legal. Barcinski, um grande abraço para você. Eu participei de um podcast dele. Barcinski Maravilhoso. é foda, cara. Sabe muito, né, cara? Sabe muito, música, né?
como poucos, velho. E é um agitador cultural, velho, de música, e não só de música, como de cinema também, né? Sabe muito. Tô lendo aqui. Sabe muito. A turnê na Europa em 91 com Sacred Reich, né? Sacred Reich. Foi a verdadeira consagração do Sepultura. 91 já foi o 91 era o Rise. A Rise. Eu lembro que Lançamento do Rise. eu fui em Tampa, na foi no Flórida, estúdio. gravar Os caras saíram na porrada dentro do carro no meio da freeway. Eu não esqueço dessa história. lá no como é que chama? Morris Sound. Morris Sound Studio, como que é? Isso. Scott Burns, né? Scott Burns. É, a Gravou os figuraça. dois, né? O Beneath the Remains e o Rise. Isso, Beneath, ele veio pro Brasil gravar veio pro Nas Brasil. Nuvens. Isso. Eu lembro lá, gravava de madrugada. Revolucionou a gravação. Eu não esqueço, cara, porque gravava de madrugada e durante o dia quem gravava era o Kid Abelha, eu acho. Não, tava Quem que gravando, era o Vander Tafo, cara. Durante o dia? E ficava o Liminha Ah, não, então lá. com o Skank a gente gravava de noite e o Kid Isso. Abelha durante o dia. O Liminha ficava lá bicando pra ver como é que eram os esquemas de gravação do cara. Eu não esqueço disso. Ele ficava com desculpa que tava lá mexendo no autorama do filho dele. Toda hora ele entrava lá pra ver o Ziquil do cara. Pra ver o que é, pô. É isso aí, aprender um pouco, né? De tudo que estava acontecendo. Isso. Poxa, muito obrigado pelo presente. Nada. Eu vou dar um vinil do Cosmotron. Só mostra o vinil do Cosmotron aqui. Melhor disco do Skank. Aí, ó, seu Quando vinilzão virou do banda de Cosmotron. gente grande. Amadureceu. Depois, como é que é? Fala de novo. Quando virou banda de gente grande. Quando amadureceu. Sensacional. Musicalmente. Não, claro. Tem muita gente que gosta desse disco. Tem Dois Rios, tem Vou Deixar. É um disco maravilhoso. Foi lançado em vinil recentemente. Presentaço. Muito pro meu obrigado. amigo. Muito obrigado. Bom, falamos de Sepultura, falamos de história de Sepultura, falamos de várias coisas. Aí, beleza, acabou sua história no Sepultura. Aí você foi rodar o mundo e trabalhar no Oriente Médio Isso foi bem depois. e na Ásia também. Na verdade, isso foi um processo que começou bem antes. Eu fazia muito show, e aí uma época... Show tem sempre uma época que dá uma diminuída, o mercado fica ruim economicamente, fica muito caro as bandas. E aí eu comecei a abrir o leque, tipo, vamos fazer Réveillon de Copacabana. Começou a fazer Réveillon de Copacabana. Vamos fazer agora os Jogos Militares Mundiais, que eram a Olimpíada de Milico. Fui fazer no Rio e fiquei fazendo suporte técnico para 2 empresas alemãs de produção, de luz e de vídeo. Luz e vídeo para um cacete. Eu ficava na balada com os alemães e com os belgas lá no Rio de Janeiro. Corta, passa um tempo. Você quer vir fazer Eu fui trabalhar no Rock in Rio, fiz direção de palco no Rock in Rio 2011, 12 em Portugal, 13 no Rio de novo. E aí, em 2014, eu tive um convite para ser gerente de logística do Mineirão na Copa do Mundo. Eu falei, eu nem gosto de futebol, mas eu falei, pô, vou querer pegar essa daí, né? 4 meses ganhando em casa, né? Vindo todo dia para casa, estou dentro. Aí eu saí do Rock in Rio e aí abriu um leque muito grande, cara, que Copa do Mundo é um evento muito gigantesco, tem gente do mundo inteiro. Então você faz muito networking. E aí eu continuei falando com um monte de gente, todos esses eventos que eu mencionei agora. Quando foi 2016, me chamaram para fazer gerente de operação sênior das cerimônias olímpicas no Maracanã. Abertura, encerramento, para abertura e para encerramento. 4 cerimônias. Trabalho pra caramba. Você está falando da Paralimpíada também, né? Chama para Open, para Closing. Open, Closing, para Open, para Closing. São 4 cerimônias. Foi a primeira vez que a mesma empresa fez as 4 cerimônias. Trabalho pra caramba, mas interessantíssimo. No nosso escritório tinha 750 pessoas, mais de 25 países. Então, assim, o network era gigante. Quando acabou isso, um cara que tinha trabalhado comigo em 2011, que ficou meu amigo, um belga, falou, Silvio, eu vi que você terminou a Olimpíada. Eu falei, terminei. Ele, o que você está fazendo agora? Não tem porra nenhuma pra fazer no Brasil. Meio tá morto agora. Que é um fenômeno que acontece depois desses grandes eventos. Dá uma secada, parece que o povo fica saturado de evento. Ele falou, você não quer vir trabalhar comigo aqui na Arábia Saudita? Não, eu falei, oi? Arábia Saudita? Ele falou, não é Dubai, não. Ele falou, não, Arábia Saudita. Eu falei, cara, mas
A Arábia Saudita não tem nada, o país super fechado, muçulmano. Ele, não, eu tô fazendo evento. Eu falei, tá, o que rola de grana? Aí o cara falou, grana, foi todo dentríssimo. Fui pra lá, só que eu custei tirar o visto. E eu cheguei já no fim do evento, eu só fiquei desmontando, no meio do deserto, do nada. Voltei no outro ano, fiz de novo o evento de novo, que era a corrida de camelo do rei. Evento muito doido, muito doido. Não, para tudo. Para tudo. Nós não temos camelo aqui. Não. Beleza. A gente não acha camelo Só mal no zoológico. 2 ou 3. Beleza. Explica isso direito. Um campeonato, uma corrida de camelo, igual tem corrida de cavalo aqui no Brasil? Imagina sem no jockey ter corrida de cavalo, aqueles negócios de milionário. Imaginou? Jockey, todo mundo pomposo. Agora imagina o cavalo virar camelo e os caras mais ricos do mundo é a diversão deles. O evento que a gente fez custava 500 milhões de dólares. A gente montava tudo do zero, no meio do deserto. Água, luz, infraestrutura, estrada, construção civil, planejamento, iluminação, som, internet, comunicações, segurança, tudo. Então, assim... Mas olha só, eu já até vi no YouTube corrida de camelo. Só que as corridas de camelo que eu tenho visto, eles não tem jockey humano. Não, é uma maquininha de parafusadeira que vai bater no camelo e o cara vai com o carro do lado dirigindo alucinado, gritando com o camelo. E a pista tem 8 quilômetros. É muito doido. E antes não, peraí, de novo aqui. Explica direito aqui pra gente ter esse vídeo assim todo certinho. Tá. Como é que é a corrida de camelo? Você falou que não tem jogo, mas explica direitinho. Vamos resumir. Antes de ter a maquininha, que é uma parafusadeira adaptada que vai bater no chicotinho. Para não ter o jockey de camelo, é isso? Antes era macaco. Aí os macacos caíam, morria, aí o povo de proteção dos animais caiu de pau. Antes do macaco, era criança. E as crianças caíam, morriam. Então eles evoluíram. Entendeu? Ao longo dos anos, que é um negócio muito tradicional lá. Eles prezam muito a cultura deles, apesar de ser muito ocidentalizado, tipo americanizado, eles prezam muito a cultura deles, a música deles, o vestuário deles, os hábitos deles, tomam café pra caramba, café bom. E eu fui parar nesse negócio, aprendi um monte de coisa que eu não sabia, de novo, assim, ó, aprende aí, agora você vai montar tenda de 60 por 50 metros, você aprender a montar tenda, é um monumento, tamanho de um quarteirão. Sacou? Aí você trabalha com os caras belgas especialistas nisso. Aí, fazer acabamento, os franceses. Era meio uma legião estrangeira, assim, de evento. E a galera que gosta de dinheiro, porque não tem bebida, não tem nada para você fazer à noite. Chega de noite, você vai para uma cabine e parece que tá em Marte, assim. Só que eu fazendo esse evento e sempre publicando isso, começou gente me ligar e falar, pô, você já trabalhou na Arábia Saudita? A gente é do Cirque du Soleil, a gente está lá pela primeira vez, a gente precisa de alguém que já conhece lá. Beleza, fui contratado pela 45 Degrees, que é do Cirque du Soleil. E eu fui o primeiro brasileiro a trabalhar lá. E o pessoal falou, pô, você é muito doido. Só que eu tava pensando em grana, sacou? E aí, daí eu fui trabalhar para a Riedel, que era comunicações da Alemanha. Da Riedel eu fui trabalhar para a Live Nation. Da Live Nation eu fui trabalhar para... qual foi a outra empresa que eu trabalhei? Para Middle Beast. Da Middle Beast eu fui para Production Glue. Aí nessa história eu trabalhei para empresa canadense, americana, belga, francesa, italiana e alemã. Então, tipo assim, eu pulei, dei um salto qualitativo, financeiro, tudo, trabalhando para essas empresas e acabei ajudando a fazer o mercado lá virar o que virou hoje, que é um dos maiores mercados de entretenimento do mundo. Você está falando da Arábia Saudita, né? Isso, eu fiz Dakar lá, eu fiz Dia Nacional com o projeto do Cirque du Soleil, gigantesco, num estádio, assim, sabe? Pô, eu fiz muita coisa, eu nem lembro de tanta coisa que eu já fiz. Você me falou que você foi fazer uns Jogos Mundiais da Juventude no Cazaquistão, não? Turcomenistão, cara. Turcomenistão, mas Turcomenistão é muito fechado. É o segundo país mais fechado do mundo. Como é fazer um evento lá? Cara, foi bizarro. Turcomenistão é assim, ó.
só sabe quem que é Turcomenistão, quem foi lá. Então qualquer história que eu falar para vocês, vai falar, esse cara é maluco ou ele é mentiroso. Que é um país gerido por um ditador, que ele é DJ, presidente, ele faz uns filminhos tipo Rambo, que passa na televisão. Tem um canal que é só ele andando de bicicleta, tem um canal que é um, um aquário passando uns peixes, e tem um canal que fica passando uns produtos no supermercado. É bizarro o lugar. Só que a gente foi trabalhar lá, essa mesma turma que eu te falei, que faz cerimônia olímpica. Aí tinha brasileiro, tinha italiano, tinha francesa. E as mulheres lá usam a saia até no dedão do pé, assim. Aí chega os brasileiros lá de short jeans, né? Tipo assim, foi um acontecimento no país, assim. Eles nunca tinham visto um preto na vida, velho. Parecia um... Cara, que doideira. Só quem foi lá sabe o que é o Turcomenistão. É um outro planeta. É muito diferente, né? Muito fechado, né? Eu falo que lá era tipo. Você lembra aquele filme original do Flash Gordon, que era um moderno meio velho, assim, uns foguetes meio redondo? Lá é assim. É um monte de mulher linda com uns caras igual Spock. Todo mundo lá parece. Os caras lá todos parecem com Spock. Você tá Só falando não Spock tem porque é por causa do porque corte de o cabelo cabelo? é cortado aqui, assim. Lá tem 3 tipos de cabelo que você pode cortar, velho. Não, fala de novo. Como é que é? No Turcomenistão. Tem 3 tipos de corte de cabelo que você pode fazer. E todos são iguais, assim, ó. Não tem franja, é curtinho, os caras usam camisa social branca e calça preta. Todo mundo parece garçom, cara. E as mulheres casadas usam um lenção na cabeça, para mostrar essa casada, não mexe com ela. E as meninas solteiras usam um quipazinho com 2 trancinhas assim, e são lindíssimas. Só que, tipo assim, as mulheres vêem assim, a gente tatuado, ficava todo mundo olhando, assim, sabe? A gente era tipo de outro planeta, cara. Era uma coisa bem bizarra. Qual Assim. que é a conclusão que você chega? Mineiro, nasci, não me engano, você nasceu aqui em Belo Horizonte, né? Depois de visitar aí 55 países, países com características tão diferentes, culturalmente tão diferentes que você está falando agora, você acabou de falar aqui do Turcomenistão. 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 Turkmenistan. E como é que você enxerga assim a vida de uma forma geral assim? Eu até falo muito assim, às vezes a gente tem alguns preconceitos que são preconceitos culturais, que você vai do outro lado do mundo, você vê que para eles são coisas extremamente normais. E o inverso também, né? Como é que você vê assim? É uma coisa meio filosófica que eu estou falando aqui, mas Sim, a gente viajando em lugares tão diferentes, vou falar de coisas mais próximas. Japão é muito diferente. Dependendo do país da Europa, é muito diferente. Entendeu? Como é que você enxerga mim, assim, isso? A primeira coisa é tentar assimilar a cultura local, pra você não ficar queimando filme, igual muita gente faz. Que o brasileiro, um defeito que o brasileiro tem, ele quer ser malandrão, não, sou brasileiro, foda-se, tal. Eu não, eu prefiro entender a cultura local, saber o que é certo, o que é errado, o que eu posso, o que eu não posso. E segundo, fazer o juízo do que a gente tem de bom, o que a gente tem de ruim, o que a gente é muito bom aqui, o que a gente tem que melhorar como um cidadão brasileiro. Sabe? Tipo, falar baixo, coisa que o brasileiro não consegue fazer. Cara, hoje em dia eu não consigo mais entrar em bar, cara. Gritaria, que é restaurante, eu fico meio tonto, assim. Aí você começa a ver, caramba, a gente é muito mal educado nesse aspecto, assim, saca? A gente tá falando assim, em frente de você, parece que você tá lá do outro lado da Avenida do Contorno, assim, tem que ficar gritando. Por exemplo, a Arábia Saudita. Você tem que aprender que você nunca cumprimenta ninguém com a mão esquerda, sacou? Você não pega em mão de mulher, não sei que a mulher estica a mão para você. É umas coisas para você não queimar seu filme, entendeu? Não ser grosseiro. Então você pergunta, pô, posso pegar na mão dela? Não, só se ela esticar o braço para você. Cultura de pontualidade, alemão, japonês. Você lembra no Japão, cara? Tudo no horário assim, ó. Tudo certinho, show das 5 horas da tarde e tal. Assimilar a cultura local e tentar ver do outro lado o que a gente tem de bom aqui. A gente come bem pra caramba aqui. A gente vive bem no geral aqui. Quando eu falo vive bem, não é financeiramente. Tipo, cara, a gente tem um clima bom pra caramba. Praia, velho. Você não tem grana, você vai pra praia, você pega o carioca. Tem grana, você vai lá em Ipanema e fica largado lá na praia.
Sabe, o finlandês tem grana pra caramba, o cara passa 7 meses do ano dentro de casa. Sabe, esse tipo de coisa. É igual música, por exemplo. Sueco é tipo os maiores compositores hoje de pop, esse negócio. Mas, cara, é tudo assimilado de outra cultura, porque os caras não têm tempo para fazer outras coisas. O cara fica em casa, monta estúdio e tá lá sempre trabalhando música. Mas não tem a música, não tem esse ginga que o latino tem, assim, sabe? Essa cultura rítmica, rica pra caramba, cara. Você vai na Argentina, toca uns negócios muito doido. Você vai no Chile, toca outras paradas. Você vai na Colômbia, os caras arrepiam com um monte de ritmo. O Brasil nem se fala, né, cara? De MPB. Cara, eu tava no Linkin Park agora, tinha 2 caras lá, até do áudio, assim, os caras desesperados comprando disco de MPB, cara. Que os caras piram com música brasileira, assim, sabe? Cara que trabalha em estúdio, que é cara de playback, faz playback. O cara falando, bicho, comprei cada disco sensacional aqui. E a minha ideia é essa, sempre assimilar a cultura. E, pô, tudo que você pega de novo, assim, cara, vai sempre te somar. Em vez de ficar só, não, só vou comer McDonald's que eu vou guardar o dinheiro, eu vou... Não vou sair porque a comida aqui não tem arroz e feijão. Sabe aqueles caras cabeça dura, assim? Eu sou o inverso, cara. Quero comer tudo que tem no lugar, tirando o bago de bode e sangue de cobra, o resto eu experimentei tudo. Cara, nós estamos fechando aqui já, mas tem uma coisa que acho que faltou a gente perguntar aqui. E o futuro? Você que começou em Belo Horizonte, você sonhava que você ia fazer isso tudo na sua vida? Não, até 85, meu sonho era conhecer o Rio de Janeiro. Eu já fui no Rio de Janeiro umas 2.500 vezes, assim. Conheci 56 países. Mas eu acho que é um pouco... É um mix de sorte, de perseverança, de foco e de estar perto das pessoas certas na hora certa, assim. Que é o que sempre acontece com qualquer caso de artista, não só de artista, de esportista, que deu certo, assim. E a gente sempre fez porque gostou, assim, não fez porque, eu vou fazer porque eu vou ganhar muito dinheiro, eu vou casar com uma mulher linda, morar na mansão no alto da montanha. A gente sempre fez porque eu gostei, cara, paixão por música. Até hoje, assim, mudou nada. Ainda tenho curiosidade, eu gosto de ganhar disco, eu gosto de trocar ideia de música, e isso faz toda a diferença. Porque sempre que ficou chato pra mim, que eu falei, pô, não tô aguentando isso mais, eu pulei fora. Fazer outras coisas, que eu acho importante, você tá feliz com o que você faz. Faltou falar do futuro. Futuro? There is no future. Eu não vejo a música a curto prazo indo para um lugar muito bom, não. Tá tudo muito pasteurizado, tá se perdendo um monte de banda boa, porque não tem espaço, não se cria espaço. De novo, explica-se muito por que não tem espaço, por que não dá para fazer e não se faz nada. Você vê como é que Belo Horizonte caiu de evento. Eu não sou muito otimista, não. A menos que o pessoal dê um cavalo de pau aí, a gente está declinando. Mas eu acho que de tempos em tempos acontece isso, né? Você teve as fases... Eu acho que é um pouco isso mesmo. Silvio, cara, você que eu conheço há, sei lá, quase 40 anos. Mais de 40 anos. Mais de 40 anos, né? Uns 45. Fico muito feliz de bater esse papo com você, de contar um pouco da sua história. A gente que já encontrou em situações tão diferentes, em lugares, cidades, países diferentes. Cara, eu só posso agradecer, viu? Valeu, Tuniquim. Com essa a gente fica por aqui. Grande abraço, Lucas. Você está fazendo falta aqui, viu? Valeu, Lucas. Um abraço para a turma da Itatiaia, essa parceria longeva e deliciosa. É isso aí. God bless.